trigo? Tudo bom comigo? Então tá, galera. Nossa última aula de conteúdo novo, né? Depois só prova. Vai ter a prova. A gente vai falar dela hoje. Cadê a aula de vocês? Eu já falei para vocês como é que vai ser o próximo ano, né? 24 semanas? Isso, 2 módulos. Todo o conteúdo, tudo que vocês viram, né? Vocês vão para o terceiro ano. Eu confio muito que vai tudo para o terceiro ano. Mas quem vai vir para o segundo ano vai ver a mesma coisa que vocês viram em 3 módulos, só que em 2. Vai ser dureza. Mas não tem muito o que fazer. Não sei. A princípio, ninguém conseguiu achar uma resposta melhor aí. Uma das soluções é dar um perdido nesse ano que passou. Pula, né? Como se não tivesse existido. É um jeito. Mas é um jeito meio vagabundo de fazer, né? A gente tem que ficar fazendo o quê até lá? Tentar fazer o que der. É a melhor solução é fazer o que dá. A aulinha depois do almoço é dureza. Tenho certeza que uns aí só largam o celular e vão tirar uma sonequinha no meio da aula. Não julgarei quem faz isso. Né, já que eu não faço questão, eu não anoto a presença de vocês, porque... Pô, né, porque assim, ó, o aluno assiste se ele quiser a aula, não é para fazer presença, mas aí tu faz presença e dá nota para o cara que vem mais na aula, dá nota de participação, sei lá. Se não é para cobrar presença, não é para cobrar presença, eu entendo assim, né? Porque existe um motivo para não se cobrar presença. Não é porque o aluno não gosta de EAD, né? Às vezes não pode. Acho que teve muitos de vocês que tiveram que trabalhar aí durante, né, para complementar a renda, né? Talvez não dessa turma, mas eu sei de alunos que têm que trabalhar, porque, né, a família ficou com a renda baixa, e aí vai fazer o quê? Né? Não participa porque ele não pode, não porque ele não quer. Então, é difícil tu fazer uma regra que vale para poucos, né? Tu vai ter que começar a ver a exceção da exceção. Mas eu preciso cuidar da minha avó. Porque não sei o quê. Porque não tem dinheiro agora para cuidar dela. Ninguém não tem como pagar a cuidadora. Tem que cuidar. Imagina um monte de caso que seria justo, né? E mais os outros usuários que não seria tão justo assim. Então, eu entendo que está liberado, está liberado. Então, se é porque tu tem que trabalhar, se é porque tu tem que tirar uma sonequinha no meio da tarde, eu não vou ficar sabendo. E não vou perguntar. E não vou ficar controlando. Então, essa é a minha opinião sobre, né, cobrar presença ou não. Eu, né, imagino que deva ter professores que devam pensar diferente de mim, né? Mas aí é com seus argumentos e tal. Não vai chegar o professor. Professor, porque o Juliano disse, né? O Juliano não disse nada. O Juliano está dando uma opinião do que ele pensa, né? Como ele interpreta as coisas. Então tá, pessoal. Lembram desse circuito da última aula? É o contador? Ele é um contador, né? Ele é um contador. Como é que funciona esse contador aqui? Ó, a gente chama ele de contador assíncrono, tá? Por quê? Por que ele é chamado de assíncrono, esse contador? Vamos passar para esse slide aqui que a gente enxerga o mesmo contador. Tá? Primeira observação, por que ele está dizendo isso? Todos os presets e clears estão em nível alto. O que ele quer dizer com isso? Vocês se lembram?
Eles não estão sendo usados? Eles não estão sendo usados. Ó, tem um sinal de inversão em cima do preset do clear, né? Que indica que eles são ativos com nível baixo. Ou seja, se eles estão em nível alto, a gente nem usa. Inclusive, no Tinkercad, o JK que tem no Tinkercad, ele não tem preset, tá? Ele só tem o clear. Então, o que a gente vai usar ali para montar no Tinkercad, ele não tem o preset. Por quê? Porque, sei lá, o cara que fabricou achou que não precisava fazer o preset, só fez o clear. Só. Fala. Aí, por exemplo, para exibir tipo, o tempo num display, por exemplo, eu ligaria cada saída Q numa entrada de um 4511, por exemplo? Isso, perfeitamente. Tá? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Se tu tiver um pouquinho de paciência, tá? A gente vai chegar nessa parte. A gente vai falar exatamente isso aí que tu disse. Tá certo, correto o que tu falou. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque isso está relacionado à prova de vocês. Para mim, o Mikael ele tem um informante da turma da manhã aí, que está passando os... Não sei de nada. Sei. Para mim, o Mikael tem os informantes da turma da manhã aí, fica passando as dicas para ele. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, é o circuitinho do contador, que é o mesmo anterior do divisor de frequência, né? Mas a gente vai tratar como contador porque a gente não vai estudar o divisor de frequência, tá? Não é o foco. Apesar tudo isso que eu mostro, a gente estudaria se fosse, né, na aula presencial, com mais tempo, etc e tal. Tá? Aqui, não. Aqui a gente vai estudar, vamos direto no que interessa. Mas por que ele se chama assíncrono, né? Por quê? Porque a gente tem dois tipos de contador. O síncrono, que eu acho mais legal que esse, mas ele é um pouco mais complicado, a gente não ia conseguir desenvolver com a profundidade que ele necessita, tá? Com o tempo que a gente tem. A gente não vai ver o síncrono, a gente vai ver só o assíncrono, tá? A característica do síncrono é que o síncrono ele tem o clock ligado junto, todos eles são ligados juntos, né? Então, um contador síncrono de 3 bits, que nem aquele ali de baixo, tá? Teria os clocks todos ligados no mesmo lugar, ó, dessa forma. Esse seria um síncrono. Por que a gente chama esse de síncrono? Porque todos os flip-flops mudam de estado ao mesmo tempo, né? Eles estão em sincronia. Aqui não, né? Quem muda de estado primeiro? O Q0. Né? Para mudar o Q1, eu preciso de uma borda de descida no Q0. Olha aqui, olha nesse gráfico. Para mudar o Q1, é só na borda de descida do Q0, né? Quem é que comanda o Q0? É o clock principal. Né? Quem é que comanda o Q1? Aí vai ser o Q0. Né? Tem o fio do clock lá, do flip-flop Q1, que está saindo lá do Q0. Ou seja, se esse flip-flop, porque ele tem essa bolinha na frente, ele coloca em borda de descida, né? Ele vai fazer o Q0 mudar na borda de descida. Tá? Então, tive borda de descida aqui, mudei de 0 para 1, né? Na borda de descida. Por quê? Porque as minhas duas entradas JK estão em 1. Lembra o que as duas entradas JK fazem com a saída? Elas trocam o último. Isso, elas invertem o estado anterior, né? Quando elas estão em 0, não acontece nada, ele se mantém igual o anterior. Quando o K está em 1, vai para 0 na borda de descida. Quando o J está em 1, vai para 1. E quando os dois estão em 1, ele inverte, né, a saída. Ele inverte a saída, inverte considerando o estado anterior. E eles estão todos em 1. O J e o K estão em 1. Em todos os flip-flops, tá? Essa é a característica desse contador assíncrono. O contador síncrono, não. O contador síncrono, tu controla as saídas, né, as entradas JK, com o circuito combinacional. A gente não vai estudar isso. A gente iria estudar se a gente tivesse tempo, mas aqui não. Tá? Então, olha só. Como todos os flip-flops dos três funcionam na borda de descida, mas só quem é comandado pelo clock, de fato, é o Q0, o Q1 aqui, para mudar, vai ter que esperar o Q0 mudar de 1 para 0, né? Que é o que caracteriza uma borda de
descida, né? Ó, a transição para 0, ó, de 1 para 0, isso aqui é a borda de descida. Tá? Então, olha só, exatamente quando tem a borda de descida aqui no Q0, que ele vai inverter o Q1. E para inverter o Q2, mudar o valor do Q2, é só na borda do Q1. Tá? É só na borda do Q1. Então, esse aqui, ó, é 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, né? Aqui, ele só vai mudar de estado a cada borda de descida, né, do... Ó. Então, vejo que todas essas bordas de descida, o meu Q1 está mudando, né? Ó, o meu Q1 está mudando. Todas essas bordas que eu marquei, o Q1 muda. Ó, e quando é que o Q2 muda? Nas bordas do Q1, ó, porque o Q2, o clock do Q2 está ligado aqui na saída Q1. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não, eu ainda tomei um remédio para... Eu tenho mania de volta e meia querer instalar o pescoço. Eu não posso mais ter essa mania, porque uma vez eu travei o pescoço, passei 3 dias sem conseguir mexer o pescoço. Só que eu me esqueço e acabo instalando, não estava me doendo. Eu dormi um relaxante muscular, vai fazer um sono. Miozan, famoso Miozan. Tá, e aí? Alguém tem alguma pergunta? Então não adquira esse hábito ruim de instalar o pescoço. O que ele faz quando dá vontade de instalar no lugar, senhor? Eu instalo, sei lá, eu não sei. Eu acabo instalando. Me dá gatilho. Mas eu tento fazer mais de leve hoje em dia, né? Dar uma mexidinha para cá, uma mexidinha para lá. Antes eu dava umas ignoradas mesmo, chegava com a mão assim, a puxar o pescoço. Aí um dia eu estava dirigindo e daí foi tentar dar uma dessas instaladas, mas não consegui. Aí eu tinha que virar todo o corpo para olhar para os lados. Foi uma tortura chegar até em casa. Dirigindo a 20 por hora quase. Levando buzinada de todos os lados, porque eu não enxergava o que estava acontecendo. Eu me atravessando. Mas deu certo. Deu tudo certo. Depois de eu ter ido no hospital levar uma injeção para dor. Tá, pessoal? Alguém tem alguma pergunta sobre esse circuito? Então, ó, todo mundo entende que ele faz essa contagem, ó, de 0. Ó, no primeiro pulso, ó, o Q0 fica trocando, ó, no pulso, ó, 0, 1, 0, 1, 0. O que ele chama de pulso aqui no clock, né? Borda de descida, cada borda de descida, né? O Q0 fica invertendo, ó. E aí aqui, ó, o Q1 vai sempre mudar quando o Q2 mudar de 1 para 0, ó. O Q2 mudou de 1 para 0. Então o Q1 vai para 1, ó. 0, 1, ó, 1 para 0. Era 1, virou 0, tá? Então tem várias formas de entender a mesma coisa. Inclusive, uma das formas é esta daqui, ó. Cadê o Tinkercad? Ah, tá. Agora vai vir pedir senha esse Tinkercad. Só o que me faltava. Invadiram minha conta no Tinkercad. Então, aqui, ó. Esse circuitinho aqui, ó. Só que eu fiz aqui com 4 bits, tá? Com 4 bits. Eu tenho que reiniciar meu modem, mas é que eu estou processando uns dados na nuvem e aí eu não posso resetar ele agora, senão eu vou perder todo o meu processamento. Ó, então, olha só. Este aqui é o circuitinho contador de década. Ó, primeiro vamos botar ele para rodar. Só que esse aqui é com 4 bits. Aquele lá que eu mostrei era com 3. Se vocês quiserem olhar com 3, é só olhar do Q0 ao Q2 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Só que ele ficou invertido aqui, né? Eu posso inverter esse fuzil, vamos fazer assim, ó. Ele ficou invertido, né? Os bits aqui, vamos fazer assim, ó.
vira para cá, esse aqui a gente vira para cá, esse aqui a gente inverte com esse aqui. E daí o menos significativo fica... Agora entendi. Para ficar igual estava lá no... A gente só inverte os fios de lugar aqui, ó. Esse aqui para cá, esse para cá. Professor, Oi. essa bolinha com um tracinho no meio é só para identificar alguma coisa? Isso. É só um identificador. E qual é o nome do item? Eu já te mostro. É útil, né? Tu gostou, sabia que alguém ia gostar. Esse aqui foi uma aluna do segundo ano que usou. Eu também não sabia que dava, ela usou e eu descobri. Ela tá aqui, ó. Aí tu bota em cima e tu fala aqui, ó, multímetro. Tá. E deixa eu ver. Aí tu não quer, tu quer esconder ela, tu faz aqui, ó. Tu pode botar aqui também e aí ele some com todas. Então tá, agora sim ele tá na ordem certa. Vamos ver. Tá para rodar. 1, 2, 3. Agora sim. Ah, eu liguei os fios. Ah, eu liguei os fios errados aqui, ó. Liguei esse fiozinho aqui. Tem que ligar aqui, ó. Professor, esse fiozinho aqui tá ligado errado. Agora sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 0. Tá, então esse que a gente chama de contador em anel, porque ele fica girando, né, do 0 ao 15, aí quando chega no 15 volta para o 0. Tá? Ó, lembram que eu falei que o clear é uma entrada que ela tem preferência sobre o clock? Tá, ó. Então, o que acontece? Se tu tá aqui no 0 e começou a contagem de novo, se tu quiser voltar para o 0, tu vai ter que esperar ele contar tudo até o 15. Mas tu não tem paciência, então tu vai lá e aperta no clear, ó. Vamos. Aí o clear pega e zera sem o clock. Né? Não precisa esperar o clock. Tá? Quem é que está gerando o clock? É o gerador de sinais, esse cara aqui, ó, que eu vou fazer um videozinho mostrando como usar, tá? Mas se eu quiser, eu posso também usar um clock manual, ó. Eu fiz essa chavezinha seletora e aqui, ó, esse botãozinho é um clock. Cada vez que eu aperto nele, é uma borda de descida. Quer ver, ó? Vou botar aqui, ó, um multímetro para medir. Ó, eu estou medindo o botão do clear. Tá? Eu estou medindo o botão do clear aqui no multímetro. Ó, o clear, quando ele está inativo, não, perdão, é o clock, né? Ó, o circuito ele só funciona na borda de descida, que é quando vai de 1 para 0, né? Então, o meu clock eu mantenho sempre 1. Cada vez que eu aperto ele, eu dou uma borda de descida. E quando eu solto, eu dou uma de subida. Aí a de subida não faz nada, só de descida, ó, só quando eu aperto. Ó, estão vendo que eu estou dando uma borda de descida? Borda de descida. Borda de descida. Cada borda de descida, ele faz uma contagem. Tá? Tu pode fazer lá no teu circuito, se tu quiser, tu pode fazer com o clock um botãozinho, tá? Ou tu pode fazer o automático com o gerador de funções. Acho mais legalzinho o automático, né? Fica ali. Parece uma luzinha de Natal. Aí, se um dia tua avó te perguntar, meu netinho, o que é que você faz no seu curso? Eu te diz, avó, a gente faz umas luzinhas de Natal, né? Acender, tal, que bonitinho. Já mostra o Tinkercad. Ela vai entender, né? Tá? Tá? E daí, depois disso, vou começar a te chamar para trocar chuveiro. Pessoal, a sina do cara que se forma em curso técnico, ó, é triste. Aí você vai aparecer um parente com um liquidificador, e tu vai arrumar, né? Tu vai acabar arrumando, esse é o problema. Tu acaba fazendo e aí já era. É um suporte técnico vitalício. É, exatamente. Eu sou até hoje meu. Cada vez que eu vou a Pelotas lá visitar meu pai, é uma penca de fio que eu tenho que ficar passando daqui para lá. Ainda mais que ele está ficando velho, agora ele não consegue mais carregar os negócios que ele carregava antes. Então, né, já viu. Então, o chuveiro de amigo, que eu já perdi as contas, que eu já arrumei de chuveiro nessa vida. Mas é isso, né?
Tá, pessoal? Então, esse é o contador assíncrono. Ó, e o clear, né? O clear também, ó. Se eu for medir a tensão do clear aqui, ó, vamos trocar o multímetro aqui, ó, medindo o clear. Ó, o clear, quando ele está inativo, ele está em nível alto, ó, em 5. É só quando ele está em 0 que ele leva a saída para 0. E ó, o que acontece se eu atolo o dedão no clear aqui em 0? O flip-flop não funciona, ó, fica tudo em 0. Ele só volta a funcionar depois que eu solto. Então, o clear ele tem prioridade sobre o clock do circuito, né? E as outras entradas. Se eu ativo o clear, ele zera a saída e vai mantê-las em 0 até eu soltar. Né? Aí não interessa nenhuma borda. Tá. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser até a pergunta do tipo que o Mikael fez aí. Ah, professor, onde é que tu botou essas... Qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Não entendi onde é que são essas bolinhas aí. Qual bolinha? Menos. Com menos. A bolinha de menos é para tu esconder, ó. A anotação. Viu? E tu ainda pode esconder total ela, né? Pode esconder total. Ou, né? Daqui tu expande. Entendeu? Uhum. Tá, e ali embaixo tu tá usando aquela chave que... Essa aqui, essa aqui é uma chave seletora, tá? Ela tá selecionando entre o quê, ó? No meio aqui, no comum, eu botei o clock do circuito, que vai para o CIs. Ó, o clock que vai para o CIs, ó. Que na realidade só entra no primeiro, né? Como a gente viu lá, é o assíncrono. Então, o clock, ele só entra no primeiro aqui, tá? Aí, o que essa chave seletora faz? Ela seleciona entre esse fio verde, que é o clock automático, ó. Daí, se ela está nesse lado, ela está fazendo um curto do fio verde para o fio rosa, né? Agora, se ela vai para o outro lado, ela faz um curto entre o fio rosa e o fio branco. Então, eu estou usando o clock manual, ó. Se ela está aqui, ó, se ela está aqui, ele não vai ter influência do clock manual. Eu posso apertar um zilhão de vezes esse clock que ele não vai fazer nada. Ele só vai estar obedecendo o comando daqui, tá? Então, é uma chave seletora, né? É uma chave seletora entre o gerador de funções e o teu botão de clock. Tá? Entendeu? Entendi. Tá? No terminal do meio, tu vai ligar tu liga o negócio que tu quer. Né? O negócio que tu quer. Olha que bonita essa palavra. Tá? Mas tu liga lá o clock, né? No terminal do meio é para onde vai E aí aqui na esquerda tu liga uma opção e aqui outra opção, né? E aí tu tá dando a opção aqui de 2 clocks diferentes. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? É isso que a gente vai fazer? Vai ser isso, só que mais difícil. Tá. Então, o que está preparado para vocês? Antes de eu fazer uma pergunta. Vocês acham que é útil tu ter um contador que sua conta de 0 a 15? Vocês não acham que ia ser Seria mais muito útil? circunstancial, né? Tu não acha que seria muito mais útil tu ter um contador que fosse... Ó, isso aqui é um diagrama de estados, ó. Que ele vai do zero... Por isso que eu chamei contador em anel. Não tá ó. apresentando. Desculpa. Obrigado. Tá, ó, isso a gente chama de contador em anel. Ó. Se ele tem 3 bits... Ainda não. Não, já vai aparecer. Ó, Agora vai. Se ele tem 3 bits, ó, seria isso aqui um contador em anel. Ó, seria isso aqui um contador em anel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Tá? Só que agora, imaginem que eu quero um contador de décadas. Ia ser muito mais útil para nós, não ia? Tu ter um contador que fosse... Daí, para tu ter um contador de décadas, quantos bits tu precisa? Precisa de 4 bits. Sei lá, do teu Q2, Q3, Q2, né? Cada letrinha ali representa um flip-flop. O Q1 e o Q0, ó. Que nem a gente tinha lá no circuito que eu mostrei para vocês. Ó, então o contador de décadas faria muito mais sentido, porque a gente faz a nossa contagem em décadas, né? De 10 em 10. Então, o que isso quer dizer?
Então, hoje de manhã eu tentei fazer uma obra de arte, vamos ver se aqui que eu vou conseguir fazer. Ó, o 0, o 1. Vamos fazer o diagrama do contador em anel. 2, 3, ó, 0, 1, 2. Não vai dar certo isso. 3, 4, 5. Não vai dar certo porque eu quero fazer até o 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, tem 15 bolinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vamos considerar que aqui é 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 10, 11, 12, 13, 14. Aí faltou a 15 ainda, mas que desgraça. Enfim, faz de conta que tem esse 15 aqui. A moral é o seguinte, ó. Eu quero pular todas as outras e do 9 voltar para o 0. Né? Ó. 0, 1, 2. É a contagem anel, né? Ó. 4, 5, 6, 7, 8 e voltar para o 0. Ou seja, eu quero pular os outros, eu quero ignorar os outros estados. Tá? Aí, tu te pergunta assim, como? Alguém tem alguma sugestão? Vamos ver se alguém tem alguma sugestão. Qualquer sugestão que seja. Como que a gente teria que fazer uma expressão em que só vai acendendo as coisas até ali no 10, depois, sei lá, ele ignora os outros. Tá. Tu tem alguma coisa no teu circuito, lá no teu CI do JK? Tu tem alguma coisa que zere a saída? O K? Mas te lembra que teu J e teu K estão ligados sempre em 1 nesse tipo de contador. Tu não pode O mudar botão nem clear. nem... Seria o clear, então. Muito bem. Seria o clear. Então, se o teu J e teu K eles estão ocupados, né, sendo sempre 1, tu não pode mudar. Esse teu raciocínio ele seria perfeito se a gente estivesse vendo os síncronos. Tá? Estaria correto o teu raciocínio, João. Se a gente estivesse estudando os síncronos, que daí sim. Aí tu só muda os estados usando as entradas JK. Tá? Mas nesse aqui, a gente não tem a opção de usar a entrada JK. Tá? Então, o que a gente vai usar para zerar a saída? A gente vai usar o botão clear. Tá? Mas como, professor? Então, olha só. Vamos raciocinar aqui. Então, alguém não entendeu esse diagrama aqui? Alguém quer que eu fale mais um pouco sobre ele? Não tem problema. Na turma da manhã surgiram algumas dúvidas sobre esse diagrama, a gente conversou. E aí foram sanadas. Alguém não entendeu esse diagrama aqui, ó? Ele vai de 0, né, até 9. Então, é como se saísse aqui da primeira linha da tabela, ó, fosse indo de linha em linha até o 9. E depois do 9 ele voltasse para o 0. Né? Na realidade, para ser assim, bem honesto com esse desenho aqui, ele está indo do 0 para o 1, para o 2, para o 3, né? Peraí, do 1... eu errei. Ó, ele está indo do 1 para o 2, do 2 para o 3, né? Do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 9. Se eu fosse seguir sem fazer nada, deixar o circuito funcionando livremente, né, ele ia continuar do 9 para o 10, ó, que seria isso aqui, ó, do 9 para o 10, do 10 para o 11. Só que não, eu quero zerar ele, né, depois que ele sai do 9. Então, veja bem, eu quero zerar ele no 9. O que vocês acham? Eu tenho um palpite. Fala. Eu poderia projetar um circuito para que quando todas as saídas tivessem quase todas elas ligadas, no caso ali no 9,
Aí eu pegava essa saída e ligasse no botão clear. Aqui no 9, na linha 9. Isso. Quando chegasse nessa condição, ele ia ativar o botão clear. Tá, mas o que vai acontecer? Se ele chegar nessa condição 9 e ativar o botão clear, tu acha que tu vai ter tempo de enxergar o 9 no display? Teria que ser no lugar do 10 dele. Muito bem. Então, Michael, estava certo teu raciocínio, só que tem esse pequeno detalhe, tá? Que se tu programa ele para zerar no 9, tu não enxerga o 9, tu não tem tempo de enxergar o 9. Tá? Ele vai ser automático, entendeu? Ele vai ser o tempo da porta lógica trocar de estado ali na saída dela. Que é muito rápido. Não é um tempo assim, nossa, que tempo... Né? Mas é alguns microsegundos. Tu não consegue enxergar. Tá? Então, a solução é o quê? É usar o próximo estado, o 10. Tá? Mas teu raciocínio foi muito bom, Michael. Ó, então, olha só. Deixa eu apagar esse aqui, que eu acho que todo mundo já entendeu esse diagrama aqui. Ó, então, pensa comigo assim, ó. Qual porta lógica ela vai ser sempre 1 na saída, a menos que todas as entradas sejam 1? Tem várias dicas aí já escritas no texto. Qual é a porta lógica? NAND. Isso, uma NAND. Ó, uma NAND. Então, olha só. Lembram daquele... Vocês não vão lembrar. Ó, pensa aqui, ó. Quais são as entradas aqui que valem 1 aqui? A A e a B, né? A A e a C, perdão. O Q3 e o Q1. Certo? Tá? Agora, olha só. Pensa o seguinte. Pensa que eu fiz isso aqui, ó. Porque esse é o procedimento. Mas antes de explicar o procedimento, eu vou mostrar o que acontece com o procedimento. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui só para a entrada dessa NAND aqui. Ó. Como é que é a tabela da entrada da NAND? Qual é a tabela verdade da NAND? Porque, pessoal, ó, isso aqui é um procedimento simples, mas aqui o cara tem que entender de circuitos combinacionais também, de portas lógicas, né? Ó. Então, tem uma porta lógica lá, genérica qualquer, né? Vamos fazer, eu vou até tirar esse A e B, senão o cara vai achar que tem a ver com aquela outra tabela lá. Ó, então, eu tenho aqui uma entrada X, uma entrada Y, numa porta genérica qualquer. Né? Como é que é a tabela verdade da minha NAND? Ela vai ser 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 0 aqui, né? Ela é 0 quando todas as entradas é 1. Ó, então, qual é o procedimento? Se eu quero fazer um contador até 9, eu tenho que ver qual é o próximo estado, que é o 10. E tenho que ver todas as entradas que são 1 nesse contador e ligar numa NAND, porque olha o que vai acontecer. Por quê? Porque só naquela linha vai ter aquela combinação única de 1s. Né? Lembram que eu já falei isso? Né? Cada linha tem uma combinação única de 1s. Né? Zeros. Então, olha aqui, ó. Considerando esse flip-flop, essa porta lógica aqui, ó, que está ligado com Q3 e Q1 na entrada. Aí eu peguei e liguei ela lá no clear. O meu circuito. Liguei lá no clear essa porta lógica. Ó, nessa primeira linha, qual vai ser o valor do clear? E nessa aqui? Ó, nessa aqui, professor, aqui o Q1 é 1. Não interessa, o Q3 é 0. Então, vai continuar sendo 1. Ó, enquanto o A for 0, o Q3 for 0, vai ser sempre 1. Aqui o A já é 1, mas o Q1 não é 1, é 0. Então, continua sendo 1. E o que vai acontecer com o clear quando chegar aqui? O das não tá indo. 0. E aí vai fazer automaticamente ele voltar para cá, ó.
para essa linha. E aí vai deszerar o clear e ele vai continuar contando. É ou não é? Eu poderia puxar isso para o lado, por exemplo, e fazer ele contar mais? Perfeito. Se tu quiser, é exatamente o que eu ia falar agora. Eu quero fazer ele contar até 12. O que eu tenho que fazer daí? Faz que quando ele volta para o 1, ele tem que acender outro. Tá, eu quero contar até o 12. Como é que eu faria? Faz a função clear até o 13. Q3 e Q2. Entre... Alguém falou certo aí, eu acho que foi que falou. Faz o Botar a clear entrada. até o 13. Tá, vou Ah, ouvir no o caso Thiago, do que o 13. Thiago não tinha falado. Tá, Fala, não, Thiago. tá certo. Tem que fazer o Q3, o Q2 e o Q0 ali. Isso. Muito bem, Micael e Thiago. Isso, ó. Aí eu teria que pegar todos que são um aqui, aí eu precisaria de uma NAND de 3 entradas, né? Que lá no Tinkercad tem, se precisar, tem. Tá? Ó, eu teria que fazer uma NAND de 3 entradas, perfeito. Ó, aí com Q1, Q3, Q2 e Q0, né? Tá? E aí ele contaria, né, do 0 ao 12. Muito bem. Então vocês entenderam. Tá? Se alguém não entendeu, pode fazer. Teve gente que entendeu. Pode ter tido gente que não entendeu. Quem não entendeu, tá? Pode perguntar. Ó, quer ver? Então, eu vou mostrar um circuitinho que eu montei no Tinkercad, que ele conta até 5. Ele chega no 5 e trava. Deixa eu abrir aqui o circuito. Cadê o Tinkercad? Vai, eu subi com o Tinkercad. Eu fechei a janela do Tinkercad lá, barbaridade. Que absurdo. Tá, deixa eu abrir o circuitinho. Aqui. Então, olha só, isso aqui vai ser uma coisa muito parecida com a prova de vocês. Ó, então tá exatamente ali, ó, as entradas A, B, C e D. E aí, o que eu fiz? Ó, eu liguei no displayzinho, ó, que o Micael tinha falado. Ah, professor, eu posso enxergar os números no display? Pode. Daí tu bota os 511, que é exatamente aquele circuito que vocês montaram lá no conversor BCD, tá? Aquele baita circuito gigante, ele cabe tudo aqui dentro desse CI, né? Não, senhor, eu sou teimoso. Eu vou remontar todo ele aqui para fazer isso. Ah, vai. Tu vai ter que fazer 2 vezes, né? Porque vão ser 2 displays na prova. Então, boa sorte fazendo 2 circuitos daquele tamanho. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V? Ah, tem, né? Mas aí eu quero ver o teu Tinkercad rodar. Vai pegar fogo? Meu, só com o display o PC quase explodiu. É. Mas vai. Ó, tu quer fazer assim, cara? Faz, entendeu? O que eu vou avaliar? Eu vou apertar um botão e vou ver se ele está contando certo do jeito que eu mandei fazer na prova. Né? Se funcionar, funcionou. Qual é o teu processador, senhor? Depende, eu tenho 2 máquinas aqui que ficou rodando no meu doutorado direto. O notebook é Intel e o desktop é um Ryzen. O Ryzen me impressionou, assim, é muito bom, hein? Quem tem interesse em comprar. Ô, sorte, mas tu prefere mais as placas da NVIDIA ou da AMD? Ah, eu uso por necessidade as da NVIDIA, porque eu uso uma biblioteca de redes neurais do Python, tá? Que elas são otimizadas para rodar em cima das placas NVIDIA. As AMD, elas não têm biblioteca que otimiza. O MATLAB também otimiza as NVIDIA. Para tu fazer paralelismo, né? Então, mas eu acho as placas de vídeo da AMD, para quem compra só para jogar, né? Eu acho que vale a pena, porque muitas vezes elas têm um desempenho bom e são mais baratas que as da NVIDIA. Mas assim, cara, eu não sou fã de marca nenhuma. Eu compro que antigamente os Intel eram melhor, agora os AMD estão melhor. Então, né? Eu não sou fanboy de marca nenhuma. Eu vou atrás do melhor custo-benefício, que supra as minhas necessidades, né? Mas para quem quer estudar essas coisas de redes neurais, aí vocês pensam, professor, mas a gente está recém no técnico. Pessoal,
o limite é vocês que botam você na cabeça de vocês, né? Só tem site aí que ensina rede, tem jogo no Steam, pessoal, que ensina como usar redes neurais. Eu passo o nome para vocês depois, quem quiser. Tá? Tem jogo que Se eu não me engano, tem um canal Universo Programado também, ele passa vários negocinhos de redes neurais. Vocês não precisam estudar a profundidade da matemática de uma rede neural, né? Vocês, ó, vou mostrar aqui como é que funciona. Ele vai contar de 0 a 5. Mas vocês podem assistir coisas, ó, 0, tá? Então, isso aqui vai de 0 a 5. Ah, professor, como é que eu faço de 0 a 9? É simples, ó. Vocês tinham que ligar para ir para o 9, era no Q2 e no Q1, né? Ó, o Q2 é o A. Então, é esse fio aqui, ó. Então, uma das entradas vem aqui para o A, que era como estava antes. E a outra porta vai para o... Aqui está ligado nesse aqui, que é o C, vai para o B, né? E é esse aqui. Esse aqui. Se eu não me engano, é esse aqui. Mas, enfim, pessoal, quem se interessa, né? Tem... Acho que se eu liguei certas coisas aqui, ele vai até o 9 agora. E também vocês podem até perguntar para mim, né? Quiser saber alguma coisa. Ó, aí vai para o 0. Epa. Por que ele deu aquela sumida aqui? Fez o zero absoluto mesmo, apaga. É. Não, ele está indo para o 10. É que eu liguei alguma coisa errada aqui. Aqui é o B. Não, é porque não é aqui no B. É no A e no C. No A e no C. Aqui, ó. Estava ligado certo antes. É porque ele está indo agora até o 11, né? E aí ele apaga o display, porque o display não sabe o que é o 10. Né? Foi isso que deu errado. Agora vai. Tá, pessoal? Ó, não vai. Ah, é no A. O A. Tá ligado no C. Esse aqui é o D. Tem que ligar no C. Será que vai agora? Deixa eu ver aqui. No A e no C. No A. 8, 9, 0. Tá, agora foi. Tá. Depois de algumas tentativas. Certo, pessoal? Era só o fiozinho que estava ligado no lugar errado. É que eu estava fazendo demonstração e no meio da... Eu fiz a demonstração do 0 a 9 e no meio da aula eles perguntaram como que eu fazia do 0 ao 5. Tá? É só trocar 2 fiozinhos, tá? Então, o que vai ser a prova de vocês, pessoal? Vai ser um contador de 00 a 59. Contadores dos segundos no relógio. Tá? Aí vai ser, basicamente, duplicar esse circuito inteiro, né? Programar a grande questão que vocês vão ter que pensar, que eu não vou falar em momento algum, é como que tu vai ligar o contador que vai de 0 a 9 no que vai de 0 a 5. É isso que eu quero que vocês pensem, tá? Eu não vou falar. Eu vou tirar dúvidas, se me perguntar, se mandar por e-mail. Eu vou atender dúvidas mais básicas nas aulas de segunda e de quinta da semana que vem, tá? E vou, nesse final de semana, gravar um tutorialzinho sobre como montar, ligar os fiozinhos do flip-flop 7473, tá? E como ligar aqui o gerador de sinais, certo? Então, eu vou falar isso aqui, alguns detalhes, tá? Mas aí, a missão de vocês vai ser montar esse circuito, tá? De acordo com a aula que eu expliquei hoje, está gravada, vai estar disponível para vocês assistirem essa aula. Tá? E como que vai ligar um contador módulo 9 no contador módulo 5? E como que vai fazer os dois voltarem para 0, né, quando for a hora. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Alguma pergunta?
Alguma dúvida? Algum comentário? Se não tem nada para falar, era isso por hoje. Tá? Amanhã vai estar lá no ar no Moodle, então, essa tarefa para vocês fazerem. No caso, a prova vai ser só o tico e teco aqui. Vai ter que escrever, desenhar o circuito. Tá? Eu talvez peça algumas coisas teóricas aí também, desenhar as formas de onda. Esse que eu vou fazer, desenhar as formas de onda, tá? Então, basicamente, vai ser isso. Vai ter que mostrar a forma de onda dos dois contadores. Então, vai ser grande, né? Vai ter que fazer 8 linhas de forma de onda, mas... Tá? Vamos ver. Eu estou pensando ainda, tá, pessoal? O que mais, além do Tinkercad, vai ter que ter? Claro que vai ter que ter um relatório, no mínimo, um desenho do circuito, tá? Um diagrama esquemático. Mas veja que não tem grandes cálculos, não tem nada de muito complicado, pessoal. O complicado vai ser pensar como que eu vou ligar um flip-flop no outro, tá? Talvez eu vá fazer tipo, uma pergunta, descreva com suas palavras o funcionamento desse circuito. Tá? E vou corrigir sério isso daí. Então, o cara que escrever qualquer bobagem vai, né? Então, o que cair de teórico vai ter que estar muito bem feito para ganhar nota, tá? Na primeira prova, eu até dei umas respostas que mereciam 0, que eu dei um meio ponto, assim, mais pelo esforço da pessoa, né? Mas dessa vez não, assim, as questões teóricas vão ter que estar bem respondidas e eu vou comparar as respostas, né? Eu comparo. Se eu leio um negócio numa prova que me fez lembrar outra prova, eu vou lá e olho. Né? Então, eu notei que tinha muita questão respondida assim com as mesmas palavras, né? Então, copiou da Wikipedia, copiou do Google, né? Não vai ter como copiar isso aqui, porque não sei se vocês vão achar um circuito muito igual a esse que eu estou pedindo. Mas eu vou pedir uma explicação, tá? Vou pedir alguma explicação teórica do funcionamento, por que tu botou os circuitos integrados, né? Enfim. Alguns questionamentos teóricos vão ter, tá? E vai ter a parte de montar o circuito. Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a prova? Se não tem mais dúvida sobre nada, era isso por hoje, então. Era isso por hoje? Então era isso. Valeu, senhor. Feito, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima. Falou. Falou, falou.